Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o nosso Deus que está neste lugar. Aleluia. Podem se assentar. A graça e a paz para todos. Amém? Glória a Deus. Hoje foi alguns foi meio feriado, outros hoje já estão de feriado. Aleluias. Hoje vocês vão ter o repeteco, né? Porque semana passada eu preguei, hoje alguns iam viajar, depois acabou que teve umas mudanças aí. Mas graças a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, graças a Deus que você está aqui. Irmão, graças a Deus que você está aqui. Hoje, igual a pastora Ellen falou, né? Muita gente estão aí nos carnavais da vida, né, e tal, mas às vezes as pessoas elas procuram preencher um vazio existencial que existe dentro, e às vezes a pessoa ela tenta de uma outra forma, né, achando que é o certo, mas de repente às vezes a pessoa precisa ter um encontro com Jesus, porque Jesus é tudo que eu preciso e que você precisa. É tudo que nós precisamos é dele. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero que diga assim comigo: a fé no improvável se torna realidade. O que é improvável para você nesse dia? Qual que é a coisa que é improvável? Pastor, olha, é improvável acontecer isso. Pastor, é tão difícil que eu acho meio difícil demais, porque é improvável, não tem como. Mas aqui nesse tema, diz assim, a fé no improvável se torna realidade. Então, tudo que nós precisamos entender nessa noite é que nós precisamos ter um foco naquilo que Deus vai fazer na nossa história. E eu quero pegar um texto bastante conhecido, né? Muitas pessoas conhecem, mas eu quero que você preste atenção. Está no livro de Números, né? Capítulo 13, verso 30. Lá conta a história de quem? De Josué e Calebe. Nesse texto a gente tem Moisés, ele ele manda os espias para ir lá espiar a terra, para saber como que era, como que ia ser, como que seria aquilo. E aqui nesse texto que está no livro de Josué, hoje eu meditando nesse texto, né, alguns dias já meditando nesse texto, olhando a visão que Josué e Calebe tinham. Os outros 10 tinham uma visão, mas Josué tinha uma visão diferenciada. Josué e Calebe, eles tinham uma visão que eu fiquei pensando nesse texto hoje, né, fazendo uma caminhada, pensando qual que é a visão que Josué e Calebe tinham. O texto fala que eles ficaram 40 dias ali olhando aquela terra. Eu fiquei pensando, talvez os 10 ficavam olhando, nossa, olha o tamanho desse gigante. Nossa, será que nós vamos conseguir? Nossa, eu acho que é muito difícil. E ali nesse texto, quando Josué e Calebe estão naqueles 40 dias, eu fiquei pensando. Talvez ele deve falar, Josué, olha, nós vamos ter que bolar uma estratégia para a gente tirar tudo que nós precisamos. E eu e você precisamos ter uma visão diferenciada de circunstância que você vive no seu dia a dia. Porque às vezes nós focamos no problema, às vezes nós estamos ali, nós não conseguimos enxergar a solução, assim como aqueles 10 não conseguiram olhar, mas a visão de Josué e Calebe era diferenciada. E quando eles chegam ali para dar o relatório para Moisés, olha Moisés, assim, assado, e aí eu fiquei pensando nesses textos, e quando eles falaram, tá aí Josué e Calebe levantou, epa, calma aí, o que vocês estão vendo, a realidade não é essa, talvez a situação que você está vivendo, ei, deixa eu dizer algo para você, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo sobrenatural. É algo que você nem imagina. Por isso que quando eu coloquei esse tema, a fé no improvável se torna realidade. E ali a gente olhando para esse texto, quando Josué e Calebe se prontificam, quando eles se posicionam,
As pessoas, não, calma, não é assim não. Olha, lá tem gigantes, lá tem muitos gigantes e a gente não vai conseguir de forma nenhuma. E olha o que diz no texto. Então Caleb fez calar o povo. E ele disse, reunido diante de Moisés, subamos e herdamos. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Se você raciocinar e você saber a capacidade que existe dentro de você, o potencial que existe dentro de você, não existe nenhuma situação que você não possa reverter, Deus estando do seu lado. Porque quando você não domina uma situação, a situação domina você. Você lembra que quando foi na segunda-feira passada, eu falei de uma coisa que eu estava passando, e aqui, quando eu estava pregando, quando foi 8h05, eu recebi uma mensagem. Eu não estava, quando eu desci do púlpito, eu olhei, glória a Deus. Uma coisa que estava me afligindo, ministrando a palavra, a pessoa disse, olha, chega, você venceu. Eu falei assim, glória a Deus. Querido, quando você se posiciona diante de Deus, Deus luta por você. Ele luta por você. A nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. E quando a gente olha para esse texto de Josué e Caleb, o que eles fizeram? Diga assim comigo, eu preciso, diga mais forte, eu preciso silenciar a incredulidade. Esse é o grande problema que nós enfrentamos, chama-se incredulidade. Porque às vezes você vê uma situação, você acha, olha, isso aqui não tem como. Aí a incredulidade entrou no seu coração, você não vai conseguir. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela precisando de um milagre na sua área da saúde, eu falei assim, olha, eu vou orar por você. Ah, mas não tem como, porque o médico falou para mim que esse exame aqui já é o diagnóstico. Eu falei assim, então você já deu a resposta, então não precisa orar. Agora, se você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, que você pode fazer esse exame e dar tudo negativo, eu vou orar por você. Porque às vezes, da nossa realidade, às vezes a circunstância que nós estamos vivendo, nós mesmos já sentenciamos que não tem como. Ah, pastor, não tem como meu casamento mudar. Ah, pastor, não tem como curar isso. Você já respondeu. Eu li uma frase essa semana de um texto, até compartilhei isso com o pastor Edson e com o pastor Ivo, que o sucesso, ele é merecido. Eu achei bastante interessante o que eu li nesse livro. Falei, cara, que coisa forte. Né? O sucesso, ele é merecido. Assim como o fracasso também é merecido. Porque quando você desiste, você desistiu. Você não quer mudar de vida. Então, o sucesso, ele é merecido. Agora, qual que é a sua escolha? Qual que é a minha escolha diante de uma situação? Josué e Caleb, 10 pessoas ali, dando algo negativo. O que eles decidiram? Eles falaram, não tem como. Olha, é impossível, não tem como. Eles são grandes demais, nós somos gafanhoto, nós não somos nada. Nada vezes nada. E ali nesse texto, Josué e Caleb, eles falaram, epa, para aí. O próprio Deus vai nos dar essa vitória. Dê um basta na situação que às vezes fica te atormentando, fica dizendo para você que você não vai chegar lá, você vai ter que declarar, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu não vou desistir. Quando a gente para olhar, quando Jesus, no momento que ele precisava de fazer um milagre, de ressuscitar uma menina, e ali todo mundo chorando, falou assim, olha, não tem como. O que Jesus fez? Olha, quero todo mundo de fora, não quero ninguém aqui, a não ser Pedro, Tiago e João. Porque quando tem pessoas incrédulas do seu lado,
o milagre não acontece. Você precisa andar com pessoas que andam com Deus. Você precisa andar com pessoas que acreditam em milagre. Você precisa andar com pessoas que querem o melhor para a vida dela e para a sua vida. Esse é um grande segredo. Até Jesus, ele foi seletivo com quem ele ia andar. Ele não andava com qualquer um. Não, ele foi seletivo. E eu e você precisamos seletivos com quem nós andamos. Para quem você empresta os seus ouvidos? Para quem você deixa alimentar o seu coração? E uma coisa que eu fiquei... essa questão de você estar, olha, vamos fazer no culto de segunda-feira, tal, é uma campanha. Igual assim, às vezes tem pessoas, eu não gosto de campanha, eu não gosto de querido. Estar no culto é uma disciplina. Você estar aqui é uma disciplina que você está gerando dentro do seu coração, dizendo, eu vou alcançar, eu quero aprender, eu quero avançar, eu não vou desistir. Esse é o grande problema que às vezes nós enfrentamos. Porque a maior luta nossa é com nós mesmos, é com a gente mesmo. É você, não, hoje eu não vou, hoje eu não estou cansado, hoje eu não vou. Esses dias eu estou fazendo umas caminhadas e tem um livro que eu achei bastante interessante, lendo esse livro, o nome dele é David Goggins, é um americano, e o livro dele chama assim, Nada Pode Me Ferir. Porque nós somos um espírito, uma alma que habita num corpo. Qual que é o desejo da carne? É descansar, é alimentar. Não, hoje eu estou cansado. E se você alimenta somente a sua carne e você não alimenta o seu espírito, a sua carne vai dominar o seu espírito. Porque às vezes a vontade de estar aqui sempre não é legal. Você eu prefiro ficar em casa, vou assistir o culto aqui online. O dia que na outra segunda eu vou. Aí quando é na outra segunda você, não vou. Aí quando é na outra segunda você não vai. Quando é fé você está distante de um milagre. Você está distante de um propósito que Deus tem para fazer na sua história. Josué e Caleb, eles tinham uma disciplina. Assim, olha, nós vimos a terra é boa, nós vamos conquistar, nada vai atrapalhar o nosso desenvolvimento em nome de Jesus. Diga assim, eu preciso vencer na minha vida através da disciplina. É uma coisa, fazer assim, quando você vai no médico, o que é que o médico faz? Só você está fazendo caminhada? E às vezes, querido, a gente, estou mais ou menos. Eu chego em casa cansado demais, não vou mexer com isso, porque o corpo, às vezes, ele quer isso, ele quer descansar. Mas quando você diz, olha, você não manda em mim, eu vou avançar, eu vou conquistar. Porque é fácil, querido, estar todos os dias, pessoas estar na academia, é fácil você ter essa disciplina? Não é fácil. Eu estava conversando com o pastor Albani, acho que é o Albani aquele, o pastor da esposa da pastora Cida, é isso mesmo, né? Ele falou assim, quando ele estava no quartel, todos os dias, chova sol ou chuva, ele tinha que correr 10 quilômetros todos os dias. O que isso mostra para mim e para você? Disciplina. Disciplina em oração, disciplina em estar na igreja, disciplina em ler a palavra do Senhor, disciplina em ouvir a voz do Senhor, disciplina às vezes que nós precisamos todos os dias. Eu quero ser disciplinado. A Bíblia fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então diga assim, eu não vou perecer, eu vou avançar. Amém, queridos? Porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Diga assim, a fé que supera o medo para crer no improvável. Todos ali estavam com medo. Não, nós não vamos alcançar. A gente não vai alcançar. Mas Josué e Caleb teve uma posição diferenciada. E olhando, ele diz, olha, entretanto, os homens que haviam acompanhado em viagem, não podemos marchar contra esse povo, visto que eles são mais fortes do que nós.
Às vezes a situação que você vai enfrentar, olha, pastor, eu acho que eu não consigo. Não, eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou. E você não vai mesmo. Você não vai mesmo. Mas se você determinar, falar assim, eu vou avançar, eu vou vencer e nada vai me parar. Porque isso é uma atitude que nós precisamos ter todos os dias. É você dizer não para si mesmo e dizer, eu digo sim para Deus. Deus, se é para fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Se é para mim estar no culto toda segunda-feira, para ouvir essa palavra, eu quero estar todos os dias, Senhor, na segunda-feira, na quarta, no domingo, para ouvir a tua palavra, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não escuto a palavra, se eu não alimento o meu espírito, o que é que vai dominar na minha vida? A minha carne, a minha alma, os meus sentimentos, isso vai dominar o meu ser, e quando eu perceber, eu estou perdido. E quando você alimenta a sua vida espiritual, querido, nada pode te abalar, nada pode parar você, porque você será mais do que vencedor em nome de Jesus. Tudo na nossa vida, tudo na minha vida e na sua vida é uma escolha. Às vezes você faz escolhas certas e escolhas erradas. Ali, os 12 espias, 2 teve a atitude de fazer a coisa certa, e 10 disse não. É melhor eu ficar aqui. Porque a zona de conforto, ela é muito boa. A zona de conforto. Meu irmão, às vezes você está assim, nesse feriado, vou ficar em casa, vou descansar. Não, vou lá ouvir palavra, não, vou ficar aqui, eu quero descansar. Porque a zona de conforto, muitas vezes, ela tenta te paralisar. A zona de conforto é algo que paralisa a nossa fé. A zona de conforto, tudo que o diabo quer é que você vai para a zona de conforto. E quando eu vou para a zona de conforto, eu fico sossegado. Não, para mim está bom, mais do que isso, eu acho que eu não mereço mais do que isso, e assim vai ser a minha vida, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você nasceu para ser diferente, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te escolheu com um propósito, você não é um acidente, você tem um propósito de Deus na sua vida e na sua história. Nada nem ninguém pode paralisar a sua história, a não ser que você deixe. Mas se você tomar uma decisão hoje, nessa noite, dizer, a partir de hoje, eu vou ser diferente, eu quero ser diferente na minha casa, eu quero ser diferente na sociedade, eu quero ser diferente na minha faculdade, eu quero ser diferente no meu trabalho. Quando as pessoas chegarem perto de mim, vão ver a glória de Deus na minha vida. Eu não aceito mais andar numa vida medíocre, eu quero andar na presença do Senhor todos os dias. E quando Josué e Caleb se levantam para posicionar, os 10 se levantam contra ele. E sempre vai ser assim. Quando você se levantar, alguém vai querer te derrubar. As pessoas vão dizer para você, olha, para que você vai fazer isso? Não, mas não tem jeito não, isso não tem como. Isso vai ser assim, não tem como. Mas nessa noite eu quero ser profeta de Deus, para dizer para você, tem jeito sim. Tem como mudar a sua história, tem como reverter todo o caos, tem como reverter toda enfermidade na sua vida, porque Deus é Deus para fazer tudo na sua história e tudo na minha história. E quando a gente para olhar dentro desse texto, Josué e Caleb, a confiança deles era tão grande. Hoje eu trouxe até um lá em cima, porque às vezes quando você soa aqui, e eu fiquei pensando, Josué e Caleb, ele tinha tanta convicção, mas tanta convicção de que você, olha, nós vamos vencer. Qual é a convicção que você tem que Deus pode mudar a sua história? Qual é a convicção que você tem que Deus pode mudar tudo na sua história? Ele tinha certeza, ele tinha plena convicção de que ele iria vencer aqueles homens. Ele tinha convicção de que nada poderia vencer eles.
Apenas 2 homens. Qual é a situação que você está vivendo? Qual é a situação que você precisa mudar na sua história? Você tem que ter certeza de que Deus vai mudar. De que forma? Não sei. Ele vai mudar. Como vai ser, pastor? Será que vai ser assim? Às vezes tem algumas pessoas, pastor, mas como que Deus vai fazer? Meu irmão, você tem que perguntar para ele. Eu sou aqui apenas profeta para dizer para você que Deus é Deus, que Ele muda a história, que Ele transforma, que Ele faz da cinza levantar um príncipe. Porque essa é a certeza que eu tenho, que Deus é Deus e é que Ele muda a história. Porque quando eu acordo de manhã, eu falo assim, olha, Deus, o Senhor está no controle de tudo na minha vida, na minha história. Não é o homem que determina, mas é o Senhor que determina na minha vida. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus na sua história. Essa é a convicção que Josué e Caleb tinham, querido, é sobrenatural. É sobrenatural saber que eles tinham certeza, todo mundo se levantando contra, ninguém acreditava, mas Josué e Caleb disseram, olha, não importa, eu vou descansar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Pode se levantar governo, pode se levantar quem quiser que for, mas ninguém vai sobressair sobre a sua história, porque Deus está com você, Ele te protege, Ele que te sustenta. Você não depende do governo, você depende de Deus. A sua saúde não depende do dólar, não depende de nada, a sua saúde depende de Deus. Você não depende do médico, você depende de Deus. Essa é a convicção que Josué e Caleb tinham no seu coração. Olha, eu não abro mão. Eu sei que a vitória é certa. Eu sei que a minha cura é certa. Eu sei que o Senhor vai estar sempre diante de nós. Eu li um texto que eu achei bem legal, que ele diz, todavia, o servo Caleb, visto que demonstrou um outro espírito. Querido, olha que coisa mais bela dentro da palavra. A palavra diz aqui no versículo 24, todavia o meu servo Caleb, isso Deus falando, o meu servo Caleb, visto que tem demonstrado um outro espírito. Um outro espírito, que espírito era esse? Que ousadia era esse? Que não tinha medo, que não tinha receio, que não tinha nada que poderia abalar a fé dele. Aí diz a palavra do Senhor que eu vejo em Caleb um outro espírito. Deus olha para mim e olha para você. Qual é o espírito que habita dentro de você? É o espírito do medo ou é o espírito da coragem? É o espírito de dizer, eu posso todas as coisas, ou é o espírito de dizer, eu acho que eu não sou merecedor, eu não vou alcançar nada. Mas aqui vem e diz, olha, e me segue com confiança, integridade, eu o farei entrar na terra que ele observou, e os seus descendentes herdarão a terra. Querido, quando a gente para olhar dentro da palavra de Deus, você não é aquilo que o mundo diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque às vezes, querido, a situação, o mundo tenta mostrar para mim, mostrar para você, olha, a vida é assim, olha, nós nascemos para sofrer. Não, você é diferenciado. Aqueles que reconhecem Jesus no seu coração e confessam com a sua boca, a Bíblia diz que você e a sua casa serão salvos. E a salvação, querido, ela não depende de esforço meu, não depende de esforço seu. Depende apenas de confessar Ele. Senhor, eu sou um mero pecador. Senhor, eu acho que a minha história, Senhor, está nas Tuas mãos e eu confio no Senhor.
E quando a gente para olhar dentro de Josué e Caleb, é algo, querido, que nós temos que todos os dias aprender. Senhor, eu quero ter disciplina para ler a Tua palavra. Eu quero ter disciplina para buscar a Tua presença. Eu quero ter disciplina de toda segunda-feira de estar buscando a Tua presença. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Você vê quando a gente pega o livro de Davi, quando Davi vai lá para vencer aquele gigante, ali vem o Senhor, coloca toda a couraça sobre ele, e ele fala assim, não quero, não precisa. Ele precisava apenas de uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele falou, eu quero somente umas pedras, só isso, mais nada. E uma funda para me atirar. A estratégia de Davi, Deus direcionou o coração de Davi. Nessa noite, Deus quer direcionar o seu caminho. Nessa noite, Deus diz para você, olha, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Querido, às vezes eu olho e falo assim, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Porque se a gente for olhar, às vezes, para o nosso passado, a gente fica até e fala assim, meu Deus. Mas Deus vem e fala assim, olha, eu vou fazer uma nova história. Josué e Caleb, eles se posicionaram de uma maneira diferente. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Nada nessa vida é fácil. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci todas, e você vai vencer. Qual é a aflição que você está passando? Qual é a necessidade que você precisa que Deus faça na sua vida? Josué e Caleb estavam diante de uma circunstância como se ele estivesse aprisionado em um beco sem saída. E às vezes tem situações que nós nos encontramos dessa forma. Mas Jesus nessa noite ele diz para mim e para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E quando Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E ele diz, você é mais do que vencedor. Nada pode parar você. Situação nenhuma pode parar você. Existe um homem e uma mulher de Deus. Existe a vontade de Deus sobre o seu coração. Josué e Caleb, eles se enfrentaram diante de um caos. Mas creio eu que eles fecharam os seus olhos. Disse, olha, aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Deixa eu ser profeta na sua vida nessa noite. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, Deus vai cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Enquanto a equipe de louvor vai estar adorando uma canção, eu quero que nessa noite você faça uma reflexão. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor mude a minha história. Eu preciso, Senhor, que o Senhor haja
Se a tua palavra diz que eu tenho que colocar, meu Pai, minha fé no improvável para que se torne, meu Pai, real na minha vida, Senhor. Aquilo que tem sido improvável para você, para Deus tudo é provável. Você agora. Eu gostaria de pedir aos pastores, por gentileza, ficassem aqui. Talvez a sua caminhada tenha sido uma caminhada de sofrimento. Talvez de algumas decepções. Talvez, às vezes, algumas coisas que precisam ser resolvidas. Nós vamos ungir você nessa noite. Sabe? E essa unção nessa noite será para a sua história. A sua história não acabou, não. Você ainda não viveu 10% que Deus tem para fazer na sua vida. Você ainda vai viver muita coisa. Você ainda tem muita coisa para experimentar. Tem muita unção guardada, tem muita promessa guardada sobre a sua vida. Enquanto a equipe vai estar adorando, eu quero que você venha aqui, nós vamos estar ungindo você. E essa unção é para que você saia deste lugar nessa noite de uma fé renovada, uma fé inabalável, uma fé transformada, uma fé sobrenatural, que você saia daqui com a convicção, como Josué e Caleb saiu daquela situação. Ele é por nós. Em nome de Jesus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver sempre será Deus. Deus é fiel. Tem um texto, se você puder anotar esse texto na sua Bíblia, ou no seu iPad, ou no seu celular, está no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 17. Olha o que diz esse texto. Eu quero nessa noite encerrar essa palavra com esse texto. Hebreus 6, verso 17. Às vezes, querido, a gente lê a palavra do Senhor e às vezes a gente não toma posse disso. Olha o que diz. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de uma forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, por intermédio de um juramento, para que nós que nos refugiamos o acesso da esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, na qual é impossível aquilo que Deus prometeu para você não se cumprir. É impossível. Se Ele falou que vai te curar, Ele vai te curar. Essa palavra, querido, para mim, para você, o homem pode falhar com você, uma pessoa pode falhar com você, mas aqui ele diz, olha, é impossível que Deus minta. É impossível. Todos nós aqui temos uma promessa de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra dele
está escrita, de modo que Deus, querendo demonstrar de uma forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com um juramento para que por nós que nos refugiamos no acesso da esperança proposta, sejamos grandemente encorajados. Deus vai te encorajar nessa noite. Deus vai colocar coragem no seu coração. Você vai fazer coisas sobrenaturais, porque a palavra diz que é impossível que Deus minta. Esse Deus é magnífico. Esse Deus é sobrenatural. Esse é o Deus que eu e você viemos na segunda-feira, que viemos na quarta, que viemos no domingo adorar a Ele, porque diz que Ele é impossível que Deus minta. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Esses dias eu fiquei pensando, tantas coisas que eu já passei nessa vida. Eu já sofri 7 assaltos. Os caras atiraram em mim. Bati o carro. Dei AVC. Jesus amado. Mas Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Nada vai parar você. Nada vai impedir aquilo que Deus prometeu para a sua história. Não existe enfermidade, não existe nada que vai parar o propósito de Deus na sua história, porque a palavra diz que é impossível que Deus minta. Se Deus disse, Ele vai cumprir na sua história em nome de Jesus. Maisena, por gentileza. Aleluia, a vontade que dá de ficar a noite toda. Porque o ambiente, ele é mudado, a forma como a palavra de Deus vai sendo liberada. Quando você abre o seu coração, quando você deixa a sua mente cativa ao senhorio de Cristo, as coisas vão mudando, o ambiente vai mudando. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: é impossível que eu minta para você.